Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília, que vai trazer mais informações sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso lá em Brasília desde o fim de semana passado, após o descumprimento de medidas, após ele tentar violar o equipamento de segurança que o monitorava durante o período de prisão domiciliar, a tornozeleira eletrônica. Foi esgotado hoje o prazo para que a defesa de Bolsonaro enviasse mais pedidos de contestação da pena a qual ele foi condenado, e hoje os filhos dele visitaram o ex-presidente na prisão após a autorização que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal. O filho, Flávio Bolsonaro, conversou com jornalistas logo depois da visita ao pai na Superintendência da Polícia Federal. Ele disse que ouviu de Jair Bolsonaro o pedido para que ele, Flávio, converse com os presidentes da Câmara e do Senado para pautar a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Segundo Flávio Bolsonaro, o ex-presidente tem se defendido das acusações feitas contra ele nos últimos meses. Continua muito indignado, inconformado, a todo momento falando como se estivesse se defendendo ainda dessa perseguição que ele sofreu. Ele deu ali, fazendo a defesa dele como sempre, de que obviamente ele não trabalhou para que houvesse nenhum conjunto, nenhum contexto aqui que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Foi para os Estados Unidos, então ele fica ali a todo momento repetindo isso, se defendendo. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Bom, Flávio Bolsonaro questionou a justificativa para a decretação preventiva de prisão preventiva do pai. De acordo com a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, uma vigília convocada pelo senador poderia aumentar o risco de fuga do ex-presidente. E na porta da superintendência da PF, Flávio contestou a cronologia dos fatos. Eu publiquei o meu vídeo às 16h54 na Rede X. Esse vídeo que convocando para uma vigília, um ato religioso, e que está escrito na decisão. No momento desta decisão, o vídeo já possuía 62 mil visualizações. Um vídeo desse, minha querida, na minha rede social, para atingir esse número de 62 mil visualizações, não leva 15 minutos. Isso foi às 16h54. Já estava pronta a decisão para trazê-lo para aqui, para a sede da PF em Brasília, muito antes, inclusive, do meu vídeo da vigília. Então atentem-se aos detalhes, porque não é possível que você não enxergue isso, não são burros. Quanto à violação da tornozeleira eletrônica, Flávio Bolsonaro reforçou o que foi dito por Jair Bolsonaro sobre uma confusão mental e negou a intenção de fuga. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Se ele quisesse fugir, ele não tinha tentado abrir a caixa, ele tinha metido uma tesoura naquela tornozeleira e ia sair ia enfrentar ali todo o aparato policial de segurança que tem no entorno da casa dele 24 horas por dia e olhar para as várias câmeras que tem ali monitorando toda hora quem entra e quem sai na casa dele. Assim, é uma coisa impossível de acontecer. Na conversa com jornalistas, o senador Flávio Bolsonaro disse que houve uma determinação para evitar que a família levasse comida ao ex-presidente. Segundo ele, Jair Bolsonaro precisa de uma alimentação regrada, com base em prescrição médica, devido às sequelas da facada na campanha das eleições de 2018. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então, me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Bom, após a visita de Flávio, foi a vez de
Carlos visitar o pai. O vereador do Rio de Janeiro criticou o tempo que teve com Jair Bolsonaro, que está desgastado. A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? É um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Está comendo pouco, e uma hora isso vai acabar desaguando num momento que pode ficar ruim para ele, e isso preocupa muito a família. Ainda na porta da Superintendência da Polícia Federal, Carlos Bolsonaro classificou a utilização de tornozeleira pelo pai como ilegal. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo. O processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. É isso aí, vamos a Brasília, capital federal, com o Márcio Rocha, ao vivo conosco aqui, porque segue a discussão, volta a ter a discussão, como o próprio filho do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro, acabou de colocar a respeito do projeto de anistia, que até então segue engavetado. Pois não, Márcio, boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente segue aqui na Superintendência da Polícia Federal, também de olho nas movimentações relacionadas a possíveis visitas, enfim, qualquer movimentação relacionada à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas lá no Congresso a gente começa a ter de novo essa discussão envolvendo o projeto da anistia. A gente lembra que ontem teve uma reunião do Partido Liberal, né, o PL, que é o partido do ex-presidente, e que ficou decidido entre os integrantes de quem participou dessa reunião que a legenda vai continuar, vai voltar a focar no projeto da anistia de tramitação dentro do Congresso Nacional para anistiar justamente os condenados nos atos criminosos do dia 8 de janeiro, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem falou ontem, a gente ouviu agora o filho deles, os filhos, né, tanto Carlos Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro, mas quem falou ontem nessa reunião foi justamente Flávio Bolsonaro, defendendo que o único objetivo da oposição para os próximos dias é justamente aprovar essa anistia e, segundo o que foi falado, não somente uma dosimetria, como tinha sido ventilado inicialmente, né? A gente lembra que o relator desse projeto, que é o deputado Paulinho da Força, rejeitou a anistia ampla do jeito que a oposição, principalmente os partidários do PL, desejavam. Então, ele defendeu a criação de um projeto que diminuiria a pena dos condenados e diminuiria também a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Flávio Bolsonaro falou que não existe a possibilidade de apoiar esse projeto da dosimetria, mas defendeu o seguinte, que ele seja pautado na Câmara dos Deputados, justamente para que durante a tramitação, usando instrumentos regimentais dentro do regimento interno, né, da Câmara dos Deputados, eles rejeitem esse projeto da redução de penas, mas que seja aprovado a anistia geral ampla e restrita, como eles falam, que beneficiaria não somente as pessoas que estavam envolvidas nos atos criminosos, mas também o ex-presidente. Segundo o Flávio Bolsonaro, eles não têm nenhum compromisso com a dosimetria e falou o seguinte, que se colocar para votar, vence quem tiver mais votos sem a interferência, segundo ele, de outros poderes, falando principalmente do Supremo Tribunal Federal, que ministros já declararam que esse projeto, se for aprovado, tem grande chance de ser declarado inconstitucional, e também o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, principalmente porque o presidente Lula falou que, se esse projeto for aprovado, ele precisa ir para a sanção presidencial, e na sanção presidencial o presidente Lula disse que vai vetar totalmente essa proposta. Então, a expectativa, pelo menos de momento da oposição, é que esse texto seja analisado no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado, onde eles, segundo eles, têm condições de alterar o texto do deputado Paulinho da Força. O relator, inclusive, Paulinho da Força, sempre rejeitou esse perdão amplo, mas, segundo Flávio Bolsonaro, a oposição não pretende obstruir outros trabalhos em nome da anistia. Ele disse que o foco total em todas as votações dos próximos dias da Câmara e do Senado vai ser pautado pelo
PL da anistia. A gente lembra que tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão com, digamos, uma relação meio estremecida com o Palácio do Planalto. Então, os opositores do governo defendem que essa relação, que está problemática no momento, ajude justamente que ele paute, né, tanto o Hugo Mota quanto Alcolumbre pautem esse projeto para votação dentro do plenário. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que esse texto está em banho-maria, mas as discussões começam a voltar dentro do Congresso Nacional. A gente vê que, principalmente, parlamentares da oposição defendem mais abertamente, mas a base governista também afirma que, se esse projeto for aprovado, cai na inconstitucionalidade, segundo o líder do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias, por vício de finalidades, né? E isso pode acabar, né, fazendo com que esse projeto não seja colocado em prática e acabe ficando tudo do jeito como está. Mas a verdade é que a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso continua estremecida e a oposição enxerga nessa situação uma oportunidade para aprovar esse texto. Ok, Márcio, obrigado, viu? Um abraço para você. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. De forma objetiva é o seguinte, não importa o pensamento do presidente Lula nesse momento, porque se ele vetar um projeto aprovado, o Congresso tem a condição de derrubar o veto dele. A discussão é a seguinte, se você aprova a anistia, já está carta marcada, já está decidido que esse projeto ele vai parar no STF, que vai determinar a inconstitucionalidade. Ele cai. Ao passo que já houve uma conversa entre os ministros do STF e algumas pessoas do próprio Congresso e que há uma decisão em comum acordo que a dosimetria, sim, ela pode avançar. Que se for aprovado um projeto de dosimetria, ou seja, de redução drástica das penas aplicadas a todos, que esse projeto ele não tem condição de ser vetado lá no STF. Ou seja, a coisa que está sendo feita é em comum acordo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta você prosperar com esse projeto da anistia, porque ele será morto lá na frente. O da dosimetria, sim, esse tem chance de ser aprovado e de prosperar. A discussão, claramente é isso. A discussão mas é a que mesma, reacende, né? A discussão dos dois projetos, reacende a prisão de sábado. Com a prisão, exatamente. Vamos lá.